Olá, meu nome é Daniele, sou nutricionista, pós-graduada em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos e já atuo na área há 20 anos. O objetivo do nosso trabalho hoje é levar o conhecimento de boas práticas de fabricação para você que está produzindo o seu produto de uma forma caseira. Coisa que vocês precisam ter em mente é que para fabricar um produto é necessário usar as legislações vigentes. E o que essas legislações elas indicam? Que o melhor lugar para fazer uma produção é num local próprio e que a moradia não é o melhor lugar adequado. Então eu vou dar uma dica para vocês que estão produzindo o produto na própria casa e que vocês irão levar essas dicas para que possam fazer as boas práticas de fabricação. Dentro da sua casa, você pode separar um local e esse local você poderá colocar barreiras para evitar a contaminação cruzada dentro dessa produção. Então, o que você pode fazer? Dentro dessa área que você organizou para fazer a sua produção, você pode colocar um armário para que esse armário sirva para armazenar a sua matéria-prima, armazenar o insumo que você vai comprar para fazer o seu produto. Ao lado, você pode colocar uma barreira de inox ou uma barreira de acrílico ou de qualquer material que seja de fácil higienização e de cor clara. Em seguida, você vai poder colocar uma pia com duas cubas. A primeira cuba você vai utilizar para higienização de utensílios e a higienização de equipamentos. Na outra cuba você vai usar para higienizar os alimentos. E novamente vai colocar uma barreira, conforme a gente já colocou aqui deste lado. E vai seguir aqui com uma bancada. Essa bancada a gente também pode, se você não tiver uma bancada de inox, você poderá colocar uma mesa neste local. E após a mesa, colocar novamente uma barreira e seguir com uma área de cocção. No caso, você poderia colocar um fogão aqui. É muito importante que essa organização que é feita neste local seja dentro das normas das boas práticas de fabricação. Se você estiver produzindo o seu produto utilizando as boas práticas de fabricação, com certeza irá fornecer um produto que não cause risco à saúde do consumidor. E o que são as boas práticas de fabricação? É um conjunto de medidas higiênico-sanitárias que são adotadas para evitar a contaminação entre as áreas. Para que ela serve? Para garantir a saúde do consumidor que estiver ingerindo o seu produto. Mas antes de eu explicar o que é o processo produtivo, nós vamos falar um pouquinho sobre a higienização. O processo de higienização, ele acontece no local de trabalho, nos equipamentos, nos móveis e nos utensílios, na higienização dos alimentos e durante as atividades dos manipuladores. E o que seriam os manipuladores? São todas as pessoas que têm um contato direto com o alimento. Esses processos eles vão ajudar tanto a diminuir o risco de contaminação cruzada, assim como evitar as doenças transmitidas por alimentos. E o que é a contaminação cruzada? É quando um alimento contaminado por algum micro-organismo patogênico, por exemplo, uma bactéria, entra em contato direto com um alimento que não está contaminado. E como que isso acontece? De um alimento cru contaminado para um alimento cozido, ou de um utensílio contaminado para um alimento, ou de pessoas contaminadas que entram em contato direto com o alimento. É muito importante elaborar um plano de limpeza. E como que você pode fazer isso? Identificar o local que será higienizado, o que tem nesse local que será higienizado, a frequência que você irá higienizar, os produtos de limpeza e a forma de higienização. Então eu vou dar um exemplo. Na minha cozinha eu tenho um micro-ondas, eu tenho um fogão, eu tenho a parede,
tenho o piso, tenho os interruptores e tenho outros móveis, outros utensílios dentro da minha cozinha. Aqui eu estou identificando tudo que eu tenho dentro dessa área. Eu vou colocar a frequência que eu devo fazer essa limpeza. Se ela é semanalmente, se ela deveria ser a cada 15 dias, se deveria ser mensalmente. Então, por exemplo, um micro-ondas, que geralmente usamos todos os dias e em vários horários, a higienização dele precisa ser mais frequente. Mas uma parede, por exemplo, ela não precisa ser higienizada todos os dias. Mas você poderia colocar esse plano de limpeza para que essa higienização seja feita semanalmente. E quando você for limpar a parte da parede, já pense que lá tem um interruptor, que lá também tem uma tomada e que também deve ser limpo. O próximo passo é identificar qual o melhor produto de limpeza para se utilizar na higienização. Nós podemos resumir em água sanitária, o álcool 70 e detergente neutro. Uma outra coisa muito importante é realizar a limpeza da caixa d'água. Essa realização de limpeza de caixa d'água, ela pode ser feita por uma empresa terceirizada. Um outro ponto muito importante de higienização seria a troca dos filtros de água. Sabe aquele filtro que a gente tem em casa? Ele também precisa ser trocado. E por quê? Porque ele tem um prazo de validade. Se você não tiver a oportunidade de ter um filtro na sua casa, você pode filtrar a água. E eu vou te dar 2 dicas para você fazer isso. Uma delas é você colocar um coador de café e colocar a água para coar. E após você coar essa água, você vai ferver por 5 minutos. Mas existe um outro processo que é mais eficaz ainda. Você poderá colocar 1 litro de água para ferver com 2 gotas de água sanitária, deixe ferver por 30 minutos e você já pode beber essa água. A realização do controle de pragas também é muito importante. Pense que você mora numa residência e existem bocas de lobo próximo à sua residência. Essas bocas de lobo é que trazem esses animais de fora, os animais sinantrópicos. O que são esses animais sinantrópicos? São animais que nós não teríamos como estimação. Não seria um cachorro, não seria um gato. Animais sinantrópicos, por exemplo, seria um rato, uma barata. E como que você faz isso? Com medidas corretivas. Uma dessas medidas seria colocar uma tela na janela da sua casa, se ela estiver na área de produção. Realizar a separação de lixo de forma correta também é muito importante. Sempre retire o lixo quando você acabar a sua produção. Retire o lixo, leve ele para um local de armazenamento e quando você voltar para a sua área de produção, higienize as suas mãos. E muito cuidado, aquele lixinho que fica em cima da pia, ele é um perigo. Porque este lixinho, ele pode estar com alimento contaminado e pode passar para a sua produção. A higienização dos equipamentos, dos móveis e dos utensílios utilizados no seu processo produtivo devem ser feitos diariamente. Em relação à higienização dos alimentos, vamos falar um pouquinho de como higienizar as frutas, os legumes e as verduras. O primeiro processo é a seleção para a retirada das partes e umidades deterioradas. Em seguida, retire a umidade e as sujidades e as pragas e os vetores que forem encontradas. Lave cuidadosamente em água corrente, folha por folha, legume por legume, caixa de fruta por caixa de fruta. A desinfecção realizada deve ser feita conforme as recomendações do fabricante. Aproveitando esse assunto, é importante lembrar dos cuidados que vocês precisam ter com o asseio pessoal. Manter as unhas limpas, curtas, sem esmalte ou base é fundamental para quem trabalha dentro de uma cozinha. Cabelos totalmente protegidos com toucas ou redes, barba e bigodes aparados, utilização de protetores de barbas, não utilizar colares, amuletos ou qualquer outro tipo de acessório, usar roupas limpas, bem conservadas, fechadas e apropriadas para a atividade de produção, realizar os cursos de capacitação de boas práticas de fabricação e realizar exames periódicos, como o exame de coprocultura e coproparasitológico, são fundamentais para os nossos manipuladores. Etapas de processo produtivo são todas as etapas que o produto passa para ele ser fabricado.
Geralmente esses processos, eles acontecem desde um recebimento até o transporte final deste produto para um consumidor. Vamos falar um pouquinho sobre o recebimento e a compra dos insumos. Insumos seria a mesma coisa que uma matéria-prima, que seria nada mais do que todos os ingredientes que são necessários para a sua receita. Os insumos, eles podem ser comprados tanto diretamente no supermercado ou de um grande fornecedor. O que você deve observar quando você compra um produto ou quando você recebe esse produto de algum fornecedor? As temperaturas ideais para o recebimento de mercadorias seria sempre conforme está escrito na embalagem. Mas se na embalagem não tiver esta informação, podemos usar essa tabelinha como referência. A área de pré-preparo seria onde ocorre todas as etapas antes da preparação do alimento. E o que seria esse pré-preparo? Limpar, cortar, higienizar, porcionar, temperar e até mesmo descongelar um produto. O tempo de manipulação de um produto perecível durante o pré-preparo não deve passar de 30 minutos. E o descongelamento do alimento, que também é realizado nessa etapa do processo produtivo, deve ser efetuado de uma maneira que não cause nenhuma contaminação para o produto. Vou deixar uma dica aqui para você. Quando você precisar descongelar o seu produto, coloque em refrigeração. Ou se você for usar imediatamente, você pode usar um micro-ondas para descongelá-lo. Os alimentos que tenham sido descongelados não devem ser recongelados novamente. Em relação ao armazenamento do seu insumo, é muito importante que você siga as orientações que estão escritas na embalagem de cada produto. Quando você não encontrar a temperatura que o seu produto deve ser armazenado e nem a data de validade, você pode usar de referência essas tabelas que a gente vai colocar aqui agora para vocês. Agora a gente tem que pensar como que eu vou vender esse produto, como que eu vou colocar um custo nesse produto, como eu vou colocar um preço de venda nesse produto. Então eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer isso. A primeira coisa é montar uma ficha técnica. Para que serve essa ficha técnica? Além de ela padronizar o seu produto, ela vai te dar todas as informações que você precisa saber de quanto custou aquele alimento para você, de quanto aquela sua receita custa para você. Se você não souber o quanto ela custa, você não tem como fazer uma margem de lucro para você saber o quanto você vai ganhar em cima dessa receita. Primeira coisa dessa ficha técnica, a gente tem que pensar numa receita. Vamos supor que eu esteja fazendo uma carne desfiada que eu quero vender. Essa carne desfiada, eu tenho vários ingredientes dentro dela. Então, qual que seria o primeiro ingrediente, né? A carne que eu vou usar. Depois, o que mais que eu vou colocar? Vou colocar tomate nessa carne. Depois eu vou colocar sal, cebola, alho e salsinha. Depois que eu coloquei aqui para eu saber o que eu estava utilizando na minha receita, eu vou ter que entender qual é a quantidade que eu uso para cada ingrediente. A minha carne, eu estou usando 1 quilo, que a gente também pode colocar que são 1000 gramas. O tomate, eu estou usando 400 gramas. O sal, eu vou usar 10 gramas. A cebola, 5 gramas. O alho, vou usar 2 gramas. E a salsinha, 3 gramas. Então eu tenho os insumos da minha receita, tenho a quantidade que eu vou utilizar e agora eu preciso descobrir quanto custa o quilo de cada insumo que eu utilizei na minha receita. Então o quilo da minha carne foi R$ 29,50. O quilo do tomate foi R$ 4,00. O quilo do sal foi R$ 1,29. Da cebola foi R$ 2,00. O alho, R$ 1,00. E a salsinha, R$ 3,00.
Eu descobri então quanto custa o quilo de cada insumo, mas agora eu preciso saber o quanto eu gastei para esta quantidade que eu usei na minha receita. Então o que a gente vai fazer? Uma regra de 3. Então como que eu faço essa conta? Vamos fazer um X aqui, ó, que é o que eu estou procurando. Eu não sei quanto custou. Então eu vou pegar esta quantidade, fazer vezes esta quantidade e dividir por esta quantidade. Então, para 1 quilo de carne eu gastei R$ 29,50. E nós vamos fazer isso com todos os nossos ingredientes, até eu conseguir chegar num valor real aqui para mim. E aí eu vou entender quanto que eu gastei no total dessa minha receita. Mas aí como é que eu vou saber o rendimento final dessa minha receita? Quando eu terminar de fazer a minha carne, eu vou pegar uma balança, essas balanças que a gente usa em casa mesmo, de uso doméstico, e eu vou colocar um utensílio lá e vou descontar o valor desse utensílio. Geralmente essas balanças, elas têm um botãozinho lá que está escrito tara. Então se você colocar o utensílio e apertar o botão, com certeza ele já vai tirar, já vai descontar o valor desse utensílio que você está colocando. Assim que você tarou a balança ou marcou lá o quanto que tinha daquele utensílio, você vai pesar essa carne. Essa minha receita aqui gerou para mim 2,5 quilos de carne desfiada. Até aqui, ok. Mas o custo não é só de insumo, só de matéria-prima, né? O custo também vem de uma embalagem, ele vem de um consumo de gás que você usou para fazer essa carne. Se você pagou alguém para te ajudar, também você vai ter que colocar esse custo dentro dele. Pensando em como fazer as contas da estimativa de gás que você gasta, a gente vai fazer o seguinte: você vai pegar aquela sua continha que você tem lá na sua casa, que chega todo mês, e você vai ver o quanto que você gasta por mês de gás. Então vamos supor que a sua conta dê mais ou menos R$100 por mês. Você vai contar os dias que você trabalhou, que são 15 dias, e as horas que você trabalhou durante esses 15 dias. Então, por mês, você trabalhou 30 horas. E aí, como é que você vai calcular isso? Você vai pegar esse consumo de gás que você tem mensal, dividir por essas 30 horas que você trabalhou por mês e você vai descobrir quanto custou a sua hora do gás, que foi R$ 3,33. Só que o tempo que você utilizou no fogão foram 30 minutos, né? Essas 2 horas que a gente fala aqui não seria só do cozimento, seria as 2 horas para você picar a cebola, para você limpar a sua carne, porcionar a sua carne. Mas no fogão, na cocção, o seu produto ficou por 30 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse custo de hora que eu tenho, que foi R$ 3,33 que eu achei aqui, e fazer vezes 30 minutos que eu utilizei do meu fogão. Como uma hora tem 60 minutos, eu vou ter que dividir isto por 60. Então, o que eu descobri? Que para eu fazer 2,5 kg de carne, eu gastei R$1,66 de gás. Agora eu tenho o custo da minha receita. Então, quanto que eu gastei lá para fazer minha carne? R$ 42,00. Eu tenho o meu custo de gás, que foi R$1,66. Mas eu uso uma embalagem para armazenar essa minha carne desfiada para eu poder vender. E eu gastei nessa embalagem R$2,00. Aí o que você pode me perguntar? Mas e se eu tiver que colocar uma etiqueta de validade no meu produto? Você vai ter que vender ela refrigerada, certo? E você vai ter que colocar uma etiqueta falando, né, que é uma carne desfiada, que ela foi fabricada no dia 2/9/2020 e que a validade dela, porque eu fiz lá na minha casa, eu sei o quanto eu posso deixar ela na geladeira e que ela não vai estragar. Ela tem
3 dias. Quando ela estiver entre 10 e 8 graus, que você vai ver lá com o seu termômetrozinho, você vai colocar ela no freezer. E aí, a data de validade final dela vai ser outra. Então, eu vou colocar o custo dessa minha etiqueta aqui, ó, junto com o custo da receita, do gás e da embalagem. Então, eu sei que no total, essa minha etiqueta vai custar para mim mais ou menos 20 centavos cada uma dela. Tá? Porque se você pedir para fazer numa gráfica, você faz uma grande quantidade e o valor diminui bastante. Mas se você não tiver, compre uma etiquetinha, faça à mão mesmo. Só não deixe de identificar a validade desse seu produto, que é muito importante. Então, o meu custo final aqui vai ser R$ 45,86. Agora, como é que eu vou vender esse produto? Como é que eu sei quanto que eu tenho que vender para eu ter um lucro? O quanto eu vou colocar de dinheiro no meu bolso depois que eu fiz tudo isso? Será que é vantajoso eu continuar fazendo essa carne? Ou eu tô tendo um trabalhão e tudo que eu tô vendendo, quando eu vou ver, o meu dinheiro só serviu para eu pagar tudo que eu fiz aqui? Então, a gente tem que entender como é que a gente vai descobrir qual é o lucro que eu posso ter em cima daquele valor que eu estou cobrando na minha carne. Você precisa entender o quanto você quer lucrar com a venda desse produto. Então, a primeira coisa que você vai descobrir é o quanto você quer de lucro. Então, vamos supor que você quer lucrar 65% em cima dessa carne desfiada que você fez. Então, como é que você vai descobrir isso? Se você está lucrando 65%, o restante é a porcentagem que você gastou para fazer o seu produto. Então, se 65% é o lucro, 35% será o custo que você teve para fazer essa receita. E aí você vai pegar o valor total dessa receita, que deu R$ 45,86, e vai dividir pelo gasto que você teve, que foi 35%. Então, se você vender esses 2,5 kg de carne desfiada pronta, a R$ 131, você vai estar lucrando 65%, que é um ótimo lucro para quem está fabricando aí o seu produto em casa. Pensando um pouquinho em rotulagem nutricional, o que a gente tem que entender sobre rotulagem? Se você está fazendo lá a sua carne desfiada, mas é você que vai entregar para a pessoa que fez o pedido, ou alguém vai buscar até a sua casa, você não precisa ter a rotulagem nutricional completa. E o que seria essa rotulagem nutricional completa? Aquela tabelinha nutricional, a lista de ingredientes, o peso líquido e todas aquelas informações que estão no rótulo de um produto. Se você for vender essa carne desfiada lá na vendinha que tem perto da sua casa, para deixar lá para vender e alguém passar lá para comprar, aí sim você vai ter que ter a rotulagem nutricional completa. É muito importante que vocês tenham em mente que para fazer esta rotulagem nutricional é necessário contratar um profissional que estudou para fazer isso. Porque existem muitas legislações que devem ser usadas para fazer a rotulagem. E quem não está apto vai acabar fazendo um rótulo errado. E o rótulo errado, a rotulagem errada, pode levar um erro ao consumidor e o fabricante pode ser processado. Eu vou colocar uma tabela nutricional e nessas informações nutricionais contém a quantidade de nutrientes para uma porção recomendada para que a pessoa consuma. Uma outra coisa que precisa ter, vocês lembram quando a gente fez aquela ficha técnica para entender o quanto custava o meu produto? Aquela ficha técnica ela vai ser usada tanto para fazer essa informação nutricional, como também para entender a quantidade usada para cada ingrediente. Porque esta lista de ingredientes ela tem que estar em ordem decrescente. Então percebam que aquele primeiro ingrediente que está ali declarado é o que ele está sendo usado em maior quantidade.
a lista de alergênicos também é importante e também é obrigatório na rotulagem do produto. A declaração de contém ou não glúten também é obrigatória, assim como da lactose. Se você tiver uma quantidade específica no seu produto, você também precisa declarar. Quando você faz a rotulagem, você tem que especificar quem é que produziu isso. Então, vocês vão ver lá, produzido por ou fabricado por. Então, você vai colocar produzido e o nome da sua empresa. Se você não quiser colocar o nome da empresa, você vai colocar um nome fantasia. Mas você tem que colocar todas as informações da empresa. O endereço, o telefone, o meio de contato. Prestem muita atenção que se tiver escrito saque, não pode ser um número de telefone normal. Precisa ser um 0800. Se eu não tenho um 0800, eu vou colocar lá um fale conosco e vou especificar a origem desse meu produto. Ah, sim, também temos o peso líquido. A gente não falou que essa carne está vendida, que esse rendimento dessa carne foi 2,5 kg? Então lá na minha rotulagem também vai estar escrito assim, ó, peso líquido. 2,5 kg. Produzir esta carne para ser vendida, a primeira coisa que você tem que pensar é tirar uma amostra dessa carne que você produziu. Por quê? Vamos supor que eu comprei a sua carne e eu comi essa carne. Só que quando eu cheguei em casa, além de eu ter comido, outras pessoas da minha família também comeram essa carne. Depois de 3 horas, todo mundo que comeu a carne começou a passar mal. Aí eu vou ligar para quem fez a carne e vou avisar, olha, eu comi a sua carne e sua carne estava estragada. Como é que você vai provar que não era a sua carne? Tendo esta amostra, você vai mandar essa amostra para um laboratório. Esse laboratório vai analisar se tinha algum micro-organismo que causava doença ali e se foi esse produto que fez a pessoa ficar doente. A parte de documentação que a gente pode dar uma dica aqui para vocês, procure um contador. Procure entender qual o tipo de negócio que você está lidando, se você precisa abrir uma MEI, se você precisa abrir uma EPP, porque é muito importante que vocês entendam que esse dinheiro que você está entrando aí para você, que seria esse lucro que a gente falou aqui um pouquinho antes, ele tem que ser justificável, né? Estamos finalizando o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem muito tudo que a gente falou aqui hoje, que usem isso no seu dia a dia, que levem isso para as pessoas, porque fazer o produto de maneira consciente é pensar no próximo, na saúde do consumidor. Espero vocês para a próxima aula.